Sem dúvida, essa é o grande ponto, né, Débora? Imaginar, para nós aqui que temos um sistema tão politicamente e partidariamente fragmentado, é uma situação que nunca vai existir de você ter todo esse domínio que Donald Trump tem e que é algo que talvez nem os Founding Fathers tinham previsto ao fazer o sistema de freios e contrapesos. A Fernanda Manhota vai seguir conosco, porque a gente vai exibir agora uma fala dita ontem pelo presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, logo depois de ter sido divulgada um novo corte na taxa de juros, e lá lembrando que o Fed tem total autonomia em relação ao governo americano. Mas foi questionado sobre a eleição de Donald Trump, se eventualmente ele, que tem mandato até o início do ano que vem, até fevereiro, se eu não me engano, de 2026, se ele abriria a mão desse mandato antes, se renunciaria caso fosse pedido. Vamos ver o que disse o presidente do Banco Central americano. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave? No. Simplesmente assim, não, ponto. Fernanda Manhota, vamos lá. É interessante porque não tem o que elocubrar, né? Não e não. E por que isso é importante? Porque esse posicionamento dele tão claro e enfático é importante neste momento, considerando como ele chegou até a presidência do Banco Central americano. Pois é, Débora, como os americanos aqui gostam de dizer, sharp and straightforward, né? Então, foi direto ao ponto e deixou claro que não é não, né? O não é não clássico. Olha, é importante essa afirmação dele, porque, veja, em primeiro lugar, a questão da independência do Banco Central, assim como no caso do Brasil, é um debate permanente e algo importante aqui para os Estados Unidos. Então, garantir que o Banco Central não vai sofrer ingerências, pressões políticas que vêm de Washington é algo que ao Banco Central em si, americano, né, é importante e também resvala em outros mercados, né, em outros âmbitos que afetam em cadeia a economia global, como o mercado europeu, o mercado asiático também, no nosso caso, o mercado latino-americano. Basicamente, ele está aí fazendo uma promessa de estabilidade. Isso porque, em geral, assim como acontece em outros países, no Brasil inclusive, essas figuras muitas vezes elas chegam aos seus cargos a partir de caminhos, né, de indicação política e tal, e elas assim permanecem lá pela sua capacidade técnica, mas não necessariamente há uma convergência entre a política, por exemplo, de juros, né, que esse Banco Central quer praticar, e aquilo que a administração, no caso aqui Trump agora, decide fazer. É importante dizer isso, viu, porque é muito curioso, chega a ser até paradoxal, é um dos debates que a gente tem tido aqui em Washington nesse momento. O Donald Trump foi eleito, entre outras coisas, em função dos efeitos da hiperinflação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem nesse momento uma alta de preços muito significativa, já que não se via há muitas décadas. Isso pressionou muito, né, os consumidores, o preço de insumos básicos do dia a dia está muito elevado e se atribui à economia uma das principais razões para sua vitória. Só que, do ponto de vista da política econômica que o Trump defende, seja política fiscal, seja política comercial protecionista, os efeitos que se espera no longo prazo é justamente efeito hiperinflacionário também. Então veja que loucura, ele foi eleito para combater a hiperinflação, mas ele é um candidato, e agora um candidato eleito, cuja política econômica leva à hiperinflação. E isso deve pressionar juros também. Então o Banco Central reagindo dessa forma é também uma forma de dizer, estaremos de olho e faremos uma espécie de contraponto. Isso é importante para manter o esteio, o freio dessa economia americana, que vai dar efeitos colaterais em alguns anos, provavelmente 1 ou 2 anos, muito em breve, inclusive no Brasil, Yuri, Débora.